nós temos dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. O que difere uma da outra? Na regra de 3 simples, nós temos apenas duas grandezas. Na regra de 3 compostas, nós temos 3 ou mais grandezas. Então, o que tu vais fazer? Tu vais acompanhando os passos que a gente está te dando. O que nos fala a questão 1? Se 35 metros de um tecido custam R$ 140, quanto se pagará por 12 metros? Então, pessoal, vou ler o meu problema e já vou identificando as minhas grandezas, né? Quais são essas grandezas? Se 35 metros de um tecido, então eu já escrevo tecido em metros. E são 35. Continuo lendo. Custam 140. Então o valor desse indivíduo é quanto? 140, que é a minha outra grandeza. Então já identifiquei a minha primeira e a minha segunda grandeza. Eu percebo que são só duas grandezas. Eu vou sempre colocando grandeza embaixo de grandeza. Continuando lendo. Quanto se pagará? Quanto se pagará? Eu quero o que então? O valor. Grandeza embaixo de grandeza. Por 12 metros de tecido. Então, tecido, 12 metros. Então, chegamos na nossa organização do problema. Então, esse é um problema simples e fácil de fazer e fácil de identificar as variáveis e as grandezas, certo? Mas como eu sempre falo, a gente começa dos exercícios simples e vai aumentando gradativamente o grau de dificuldade desses exercícios, tá certo? Até nós chegarmos nos problemas mais difíceis, nos problemas que caem Enem e essas coisas por aí. Agora vamos para o passo mais importante, pessoal, da nossa solução. Verificar se as grandezas que eu estou trabalhando são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então pensa comigo. Se eu for comprar menos tecido, eu vou pagar mais ou menos por esse valor do tecido? Nesses primeiros exercícios, a gente vai passo a passo. A partir dos outros exercícios, a gente já vai fazendo direto a nossa solução. Mas o que é importante? Pega, dá uma pause no teu vídeo, tenta identificar essas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Aí depois sim tu assiste o vídeo. O importante é que tu tente fazer essa solução sozinho. Outra coisa que é super importante. Nós temos vários exercícios na nossa lista. Não vamos fazer todos. Alguns vão estar para vocês fazerem. E vai estar lá o gabarito, bem ao lado, com uma letra vermelha lá, a solução. Certo? Então tu tenta fazer tanto o que nós já fizemos, quanto o que nós não fizemos. E coloca uma coisa na tua cabeça. Matemática a gente só aprende exercitando. Analisando sempre com relação à grandeza onde está a variável. Então, eu circulo essa minha grandeza e todas as outras grandezas restantes eu vou verificar se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Analisei e verifiquei o que, pessoal? Que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque à medida que eu aumentar a quantidade de tecido, aumenta o meu valor. À medida que eu diminuir a quantidade de tecido, diminui o meu valor. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Logo, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Aí eu vou colocar um Dzinho bem aqui, só para dizer que esse cara ele é diretamente proporcional. Bem, agora vamos para a minha solução, tá certo? Como é que eu vou resolver esse cara aí, pessoal? Sempre pego a razão aonde está a minha variável. Então eu vou colocar do jeito que está aqui, eu trago para cá. 140 sobre x é igual, como é diretamente proporcional, eu mantenho do jeito que está aqui. Se for diretamente proporcional, mantenho do jeito que está. Se for inversamente proporcional,
eu inverto a posição, inversamente proporcional. Já está te dizendo, inversamente proporcional, tu inverte. Como é diretamente proporcional, eu mantenho do jeito que está aqui, ó, 35 sobre 12. Agora, tá claro, chegando na nossa proporção, assunto que a gente já viu, agora só é fazer continha simples aí. Então, vamos ter x igual a 12 vezes 140 dividido por 35. Olho para cá, faço a coisa que eu já estou cansado de fazer, né? Vou simplificar. Dá para dividir por 35, vai dar 1. E dá para dividir por 35, que vai me dar 4. O meu x vai ser igual a 12 vezes o meu 4. No caso, 12 vezes 4 vai me dar 48. Isso quer dizer o quê? Se eu comprar 35 metros de tecido por 140, 12 metros eu vou comprar por 48. Tem o último item lá dos nossos passos que a gente verificar o resultado, se tem um sentido matemático para a situação, né? Porque tem algumas situações, a gente vai ver isso aí posteriormente, que tu faz o cálculo e lá na hora te dá um valor absurdo. Então tu tem que ter um pouco de sensatez ao olhar a solução desse problema e olhar o resultado de acordo com o enunciado e o sentido matemático na situação do problema, tá certo? Então olha só, eu tinha 35 metros, paguei 140. Se eu diminuir a quantidade de tecido, naturalmente vai diminuir o valor a ser pago. Então vamos imaginar, isso aí, pessoal, é só para tu teres uma noção, né, da tua solução, tá certo? Ó, vamos imaginar 36. 1/3 seria 12. Vamos imaginar 150, que está próximo do 140. Só para te dar um valor exato, 150, 1/3 seria quanto? 50, que seria próximo de 48. Ou seja, nós temos uma coerência matemática no nosso problema. E isso é importante que tu vejas e perceba durante a tua solução. Vamos então para a nossa próxima questão. Ela fala o seguinte: para fazer 15 camisas, gasta-se 18 metros de certo tecido. Quanto se gasta para fazer 75 camisas do mesmo tipo? Vou ler o meu problema, vou identificar as minhas grandezas, colocando grandeza embaixo de grandeza. Então olha só como fica assim. Para fazer 15 camisas, 15, já identifiquei a minha primeira grandeza, continuo lendo. Gasta-se 18 metros de certo tecido. A outra grandeza é tecido e eu tenho 18 metros. Pronto. Identifiquei as minhas duas grandezas envolvidas no problema. Agora eu vou continuar lendo, colocando grandeza embaixo de grandeza. Quanto se gasta para fazer 75 camisas do mesmo tipo? Então, eu quero saber quanto se gasta para fazer 75 camisas do mesmo tipo. Já identifiquei o meu problema, já coloquei grandeza embaixo de grandeza. Agora eu vou para o último passo. Verificar se essas duas grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Nem precisa pensar no valor. Só pensa comigo aqui, pessoal. Independente do valor. Ó, se eu tenho uma certa quantidade de camisas e tenho uma certa quantidade de tecido, se eu aumentar a quantidade de camisas, eu vou precisar de mais ou menos tecidos. Vou precisar aumentar ou diminuir essa quantidade de tecido. Vou precisar de mais tecido, naturalmente. Quanto mais camisas, maior a quantidade de tecido. Quanto menos camisa, menos tecido eu preciso para fazer essas camisas. Logo, essas duas grandezas, camisas e quantidade de tecidos, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou colocar um desenho aqui para identificar, certo? Saber que essa grandeza é diretamente proporcional a essa. Por que eu estou fazendo isso aí, pessoal? Porque vai chegar o momento de nós vermos a regra de 3 compostas, que aí tu tens 3, 4, 5 variáveis. Então é importante que eu vá logo me familiarizando com a organização do meu problema. Tá bom?
Tá claro, galera? Então vamos continuar com o nosso exercício. Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Sempre pego a grandeza onde está a minha variável e coloco do jeito que está aqui. Então vai ficar 18 sobre x é igual... Agora essa outra grandeza. Essa grandeza, como ela é diretamente proporcional, então eu coloco ela do jeito que está aqui. Então vai ficar 15 sobre 75. Novamente, só é partir para a minha solução. Então quem vai ser o meu x, pessoal? 75 vezes 18 dividido por 15, certo? Utilizei a minha primeira propriedade da proporção, né? Fica 15x é igual a 75 vezes 18. O 15 está multiplicando, passa dividindo. Então já estou fazendo direto, né? A gente já viu proporção, já está careca de saber isso aí, né? Então eu olho para cá, percebo que dá para dividir por 15, dá para dividir por 15. Poderia dividir por 3, né? Simplificar. Tu tem várias formas de resolver isso aqui. Posso multiplicar 75 vezes 18, encontrar esse resultado e depois dividir por 15, né? Fica a teu critério. O importante é que tu simplifique. Para quê? Para te poupar trabalho, né? Deus deu força para o cavalo e para o boi porque eles precisam utilizar a força. A gente tem cabeça e vamos utilizar a cabeça para isso. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Dividir por 15 e dividir por 15, né? Que são os valores maiores. Se eu dividir aqui por 15, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 15, vai me dar 5. Logo, pessoal, esse meu x vai ser quanto? 5 vezes 18, que no meu caso é 90. Ou seja, pessoal, para eu fazer 15 camisas, eu gasto 18 metros de tecido. Para eu fazer 75 camisas, eu vou gastar 90 metros de tecido. Novamente, pensa comigo, né? Vamos analisar matematicamente. Ó, se eu tenho 15 camisas, eu preciso de 18 metros de tecido. É claro que se eu aumentar o número de camisas, olha, aqui vai ficar quantas vezes mais? 5 vezes mais, né? Então eu vou ter que aumentar esse cara também umas 5 vezes. 5 vezes 18 vai dar 90, certo? Tu percebe, olha, nessa solução que eu fiz rápida e agora, tu nem precisava fazer a continha. Daria para fazer direto. Ou seja, tem problemas que é simples, fácil de resolver, fácil de identificar, mas vai ter problema que não é tão fácil de identificar, não é tão fácil de resolver.